Qualquer entrave burocrático, excesso de regulamentação ou insegurança jurídica são uma barreira direta ao desenvolvimento do agronegócio. A Lei da Liberdade Econômica de 2019 foi um marco para o empreendedorismo brasileiro. Ela trouxe um novo ambiente de negócios, mais favorável ao investimento, à geração de empregos e à inovação. Sua essência está em garantir para o pequeno, médio e grande produtor rural condições mais simples, ágeis e seguras para produzir e prosperar. No campo, a liberdade econômica se traduz em menos burocracia para abrir e operar negócios, mais segurança nos contratos e mais previsibilidade para quem investe. Isso trouxe maior estabilidade nas relações comerciais entre produtores e cerealistas, revendas, tradings ou cooperativas. A liberdade econômica é parte dessa maturidade. Sobre esse tema do agronegócio e da liberdade econômica, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Jerônimo Gurgen, advogado, pós-graduado em Direito Empresarial e analista em Comércio Exterior pela Abracomex. Ele atuou como assessor especial do ministro da Agricultura, Pratini de Moraes. Exerceu 2 mandatos de deputado estadual e 3 como deputado federal. Jerônimo Gurgen foi relator entre várias legislações da Lei da Liberdade Econômica. Ele é presidente da Associação Brasileira das Empresas Cerealistas do Brasil, integra o Conselho Nacional do Brasil Export, é membro do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp e um dos fundadores e presidentes do Instituto da Liberdade Econômica. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E a sustentabilidade da pecuária depende e muito do empreendedorismo, da capacidade de empreender dos nossos agricultores, de adotarem tecnologia, de investirem, de arriscarem. Mas para isso, o ambiente de negócios, o ambiente econômico, o ambiente jurídico, tem que trazer algumas certezas, algumas garantias para o produtor. E hoje nós vamos conversar com o Jerônimo Gurgen, o ex-deputado, é uma pessoa que trabalhou muito esse tema, um dos responsáveis, ele vai falar para nós da lei da liberdade econômica. Jerônimo, bem-vindo ao Brasil Verde, é um prazer recebê-lo aqui. Bem, professor Evaristo, um prazer muito grande poder estar aqui contigo, conversar com os nossos telespectadores, com aqueles que nos acompanham também na rede social. Esse tema é um tema que eu tenho muito carinho, né? Porque foi, sem dúvida nenhuma, um dos principais trabalhos que fiz ao longo desses 20 anos. E como foi bom, dias atrás, você e eu, como membros do COSAG, podermos participar de um debate onde lá estava, inclusive, o prefeito lá do Piauí, o prefeito Rafael, falando na liberdade econômica como o principal fator que faz o Piauí ser uma nova fronteira nesse momento do agronegócio. E, inclusive, foi esse debate que você e eu estabelecemos e hoje dividimos aqui com os nossos telespectadores. Eu não tenho dúvida que o Brasil, em todas as áreas da economia, mas aqui no agronegócio, precisa ter essa condição da competitividade, dos negócios acontecerem, especialmente porque as nossas commodities, elas disputam mercados internacionais e nós não podemos ter barreiras internas aqui, que muitas vezes nos tiram espaços lá fora. E depois da lei, da liberdade econômica, nós estamos agora indo para mais um passo que tem a ver com ela, que eu deixei ainda quando deputado federal, que é a atualização da utilização dos contratos agropecuários. Eu deixei lá um projeto que está na última fase de votação, que permite que apenas a agricultura familiar mantenha as atuais regras, que são regras de 1964, né, e a média e grande propriedade possam ter exatamente o que diz a lei da liberdade econômica, a contratação de acordo com aquilo que o contrato interessa entre as partes. Porque muitas vezes hoje a regra impede que o proprietário da terra, que o arrendatário, que o credor tenha no manuseio contratual dessas áreas negócios a serem feitos. Então é exatamente isso. E mesmo não estando mais no parlamento, né, Evaristo, eu sigo ainda trabalhando, especialmente agora com o Instituto Liberdade Econômica, que eu criei, para que a gente defenda esse legado. O Brasil, ele precisa mais do que nunca ter um ambiente de negócios seguro. E nada melhor do que o acordo entre as partes, especialmente no agronegócio, para que esse mercado fique correto. Um Brasil que tem
alta taxa de juro, um Brasil que tem uma intervenção estatal em tudo que é área, a insegurança jurídica das invasões, que aliás eu quero aqui mais uma vez deixar minha solidariedade aos produtores que estão sendo atacados neste abril vermelho, né, que estão aí movimentando algumas pessoas que se dizem movimento social, mas não são. Foi assim a vida inteira que eu os entendi. Né? O ambiente de negócio para um Brasil que tem no agro a sua vocação, ele tem que ser um ambiente muito adequado e nada melhor do que liberdade econômica para contratar aquilo que as partes entendem que seja melhor para o negócio e que esse negócio gere emprego e renda para o nosso Brasil e para os brasileiros. Excelente. Você colocou aí duas coisas que se valoriza tanto no campo, né? Essa liberdade de empreender e essa confiança entre os atores, né? Como a gente diz, no bigode, no campo, né? O que você contratou é lei entre as partes, né? Então, essa evolução aí para os contratos, para a contratação, certamente seria significativa. Você vai me permitir aqui uma digressão, mas assim, eu gostaria que você pudesse dizer uma palavrinha sobre a sua história pessoal, para quem está nos Também. assistindo. As pessoas, alguns te conhecem, mas nem todos. Né? Você não nasceu no escritório da advocacia, né? Você tem uma história aí. Conta um pouco para nós, até porque você tem uma passagem no legislativo, em várias áreas, né? Você é daqueles entrevistados que dá para fazer 5 programas, né? Mas conta um pouquinho para nós e depois a gente volta ali onde você parou, não é? No tema da liberdade econômica. Que bom, não, deveria ter feito isso no início, né, Evaristo? Mas eu já saí falando aqui, fiquei empolgado. Bom, eu sou nascido em Palmeira das Missões, né, onde à época apenas nasci, a minha família já morava em Santo Augusto, que é uma cidade da região noroeste, lá em cima, do Rio Grande do Sul, próximo às Missões, né? Estamos a 450 quilômetros de Porto Alegre, da nossa capital, e é onde vivem meus pais até hoje. Eu de lá eu saí para estudar em Porto Alegre, depois eu já tive contato com a juventude do meu partido, e em razão do trabalho da juventude partidária, o ministro Pratini de Moraes era o ministro da Agricultura na época, eu recebi um convite para integrar a equipe dele, fui o assessor especial dele durante 2 anos aproximadamente, um pouco menos, e aquilo acabou me criando uma condição política muito interessante. Eu acabei já sendo candidato a deputado estadual. Eu nunca fui vereador, não fui prefeito, nem vice-prefeito. E já me elegi na primeira eleição. O Pratini era um homem de muito prestígio, aquilo me aproximou muito da política do agro, né, porque com 25 anos, casualmente hoje, nós estamos comemorando 25 anos da securitização, por exemplo. Eu estava lá, ajudamos a construir aquilo que mudou o patamar do endividamento agropecuário, deu um salto na economia, enfim, né, o Pratini que para mim é uma referência. Então, a minha passada no ministério me trouxe muita experiência política, muita ligação com agro e me elegi deputado. Fui presidente da comissão da agricultura já no primeiro ano de mandato. Logo em seguida, na reeleição, dobrei a votação para estadual e recebi o convite da governadora Ieda Cruz, na época, para ser o secretário da Agricultura. Acabei não assumindo, porque ela propôs um aumento de ICMS e eu sempre votei contra aumento de impostos. Deixei de ser secretário para não aumentar imposto. Eu sempre dizia: não adianta eu ganhar um cargo para representar o setor se o prejuízo que eu darei ao setor é muito maior. Então, esse foi o entendimento que tive. Não fui secretário, cumpri o meu mandato e aí fui a federal, né, durante 3 mandatos. Fui cotado para ser ministro na época do presidente Temer, e aí o Blairo, obviamente, foi o escolhido. Depois, no Bolsonaro, que a ministra Tereza foi a escolhida ao final, né? E nós tivemos, então, uma trajetória dentro da bancada agropecuária. Sempre trabalhei muito ligado ao agro, né? Por toda essa trajetória e que a gente teve, até que na última eleição, eu tinha a intenção de concorrer ao Senado, meu partido montou uma outra estratégia, acabei não concorrendo ao Senado e também não concorri a deputado federal, né? Acabei saindo, abri mão de aposentadoria parlamentar, não tenho hoje nenhum
vínculo com o setor público, seja remuneratório ou de atividade, né? E hoje eu presido a SEBRA com muito orgulho, sou advogado de formação, exerço a minha atividade, né? O início da vida, né, Varisto, foi do zero. É uma grande experiência, eu tenho 49 anos, voltaria para a política apenas para o cargo de governador, mas como isso não tem uma perspectiva, então a tendência é que eu nunca mais volte para a política, mas pela Associação dos Cerealistas eu continuo atuando muito, ajudando o setor, né, na construção das políticas públicas que importem à produção, ao produtor, ao empresário rural, o que me orgulha muito, porque faz parte de uma trajetória vinculada ao setor primário. Jerônimo, que beleza de trajetória sua, né? Parabéns, né? Invejável. E eu queria até aproveitar, se você permitisse, para fazer uma homenagem aqui ao Pratini de Moraes, né? Eh, Há pouco tempo aqui eu entrevistei o Ricardo Santin, e nós falamos do Turra, né? Que é um ministro com quem eu trabalhei também, uma pessoa extraordinária. Desde a época do governo Médici, ele foi ministro do governo Collor, foi ministro do Fernando Henrique. Na parte do Fernando Henrique, a gente trabalhou bastante junto. Um homem, para muita gente que às vezes não conheceu, o pessoal mais jovem que nos assiste, contribuiu muito para a agricultura brasileira, para o comércio exterior, para a exportação de carnes do Brasil. Uma pessoa culta, poliglota, divertida também, né? Então, assim, ministro Gaiteiro, Patini, eu achei gaiteiro. muito bacana você lembrar que você foi ali, deve ter sido uma escola, não é? Trabalhar com ele, né? Inclusive foi naquela época que eu te conheci, né? Não, obviamente você não vai lembrar porque eu era assessor dele, mas eu já conhecia o seu trabalho, a sua liderança a partir do convívio com o Pratini. O Pratini hoje ele não tem mais nenhuma atuação, né? Tem questões de saúde bem importantes que o retiraram da atividade, né? Mas eu não tenho dúvida É. que, salvo a importância de vários, né, que você mesmo citou, do Turra, e de alguns outros que passaram, esse momento de mercado internacional que nós vivemos é do Pratini de Moraes, né? A renegociação das dívidas, a abertura de mercados, isso vem daquele período e, como eu falei, eu tenho muito orgulho, sim, de trazer essa vivência junto no meu currículo, porque é o meu grande padrinho político, sem dúvida nenhuma. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós estamos na metade do programa e a gente volta já já para continuar essa conversa com o Jerônimo Gergen, voltando ali para o tema da liberdade de empreender, não é? Da liberdade de criar, de produzir, de negociar e também falar um pouco do trabalho dele com os cerealistas. Um minutinho e a gente já volta. Olá, estamos de volta no Brasil Verde. Conversamos na primeira parte do programa com o Jerônimo Gergen, não é? Ele é uma personalidade para o agronegócio brasileiro, foi deputado federal, responsável pela Lei da Liberdade Econômica, contou um pouco da sua história pessoal e também da importância dessa legislação, de sua evolução atual para a temática dos contratos, né? Ou seja, ele ainda tem uma presença, né, no legislativo pelo aquilo que ele semeou, organizou lá, continua acompanhando, apesar de estar fora dessa vida pública. Mas hoje, Jerônimo, você está como presidente do pessoal dos cereais, né? Os cereais são coisas fundamentais, né? É um alimento Sem dúvida. essencial, né, no mundo inteiro, não é? Para quem nos acompanha aqui, cereais a gente inclui aí milho, trigo, tudo isso, arroz, tudo isso faz parte dos cereais. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz também, né, de trigo, de cereais. Conta um pouco para nós como é que está essa situação da produção de grãos. Aparentemente, nós temos uma boa safra esse ano, também no Rio Grande do Sul, a safra de arroz é boa, né? E as projeções para a futura safra de trigo no sul do Brasil, né? Apontam até para mais de 9 milhões de toneladas. Como é que dá para nós um pouco o panorama disso e qual é a função sua como presidente da SEBRA? Por favor.
Bem, apenas para concluir ainda da etapa dos contratos e da liberdade econômica, né, Sim. Evaristo, eu ainda tenho orgulho de ter relatado o livro de conhecimento e cumprimento de sentença do Código de Processo Civil. Então, essa vida contratual, eu acho que é estratégica, porque os negócios todos passam por contratos. E essa liberdade dentro do agro, ela vai ser fundamental se aprovarmos essa outra etapa desse projeto que eu deixei lá. Mas depois, quando eu, então tomei a decisão de sair da política, eu recebi da Sebra, que neste ano completa 20 anos, foi agora no dia 1º de abril, né, e nós tivemos então o convite para presidi-la. E eu tinha imaginado sair da política e acabei entrando na política setorial, né. E o meu grande desafio era primeiro dar visibilidade para esta entidade, que já existe há 20 anos, mas ela nunca tinha um presidente executivo, ela sempre foi um presidente dono de empresa, que tem a sua atividade, que não consegue muitas vezes estar presente, nas reuniões, nos eventos que o setor tanto precisa. E de imediato eu já provoquei o primeiro congresso, que foi lá em Foz, o ano passado em Garibaldi, já deixo aqui a você e aos telespectadores esse ano, 26 a 28 de novembro, lá no Malai Manso, na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, nós estaremos fazendo o terceiro congresso, buscando a força desse setor que é muito importante. Para ter uma ideia, nós temos 152 empresas associadas, agora numa fase de expansão, né, o Rio Grande do Sul tem aqui 60% da comercialização de grãos do nosso estado passa por dentro de cerealistas, né. Aí você tem Paraná, que é um pouco menos, aí você tem o Mato Santa Catarina, quase equiparando-se, né, aí o Mato Grosso já é também na sua maioria, e agora estamos crescendo em outros estados. E o papel das nossas empresas, ela é aonde você tem um produtor que não consegue armazenar o grão para depois comercializar, ela atende o produtor nesse sentido. E na evolução do tempo, ela foi virando assistência técnica, foi virando uma revenda de insumos, foi virando um corretor, né? E agora nós avançamos, criamos a Cereal Cred, que é o nosso sistema de crédito dentro das cerealistas. Então nós viramos praticamente banco, né, e atendendo a demanda do produtor, né, em todas as questões até mesmo Que bom, financeiras. hein? E esse papel de fortalecimento institucional tem nos dado muito bons espaços. Agora na reforma tributária, por exemplo, as nossas, empresas, as revendas de insumos, cerealistas, teriam uma diferença de 11% de carga tributária com relação às cooperativas, por exemplo, independente do ato cooperado. Nós teríamos um problema tributário onde o Estado quebraria um setor. Então, graças a termos uma entidade forte, as cooperativas mantiveram o que é um direito delas, o ato cooperativo, mas mantivemos uma isonomia de mercado, o que é muito importante. Então, nós estamos buscando essa força, mostrar ao Brasil quem são as cerealistas e justamente o papel que ela tem. Nós cumprimos um papel extremamente importante, que é receber o produto do agricultor e comercializar por ele, né? E é uma pena que o Brasil não tenha uma política de armazenagem como prioridade, né, Evaristo? Hoje nós temos problemas de armazéns. No Rio Grande do Sul, infelizmente, não é problema, porque não vamos ter safra, mas em anos normais, sim. No Paraná é problema, Mato Grosso, com até 3 safras, é um problema ainda maior, a expansão que o agro vem tendo, e nós temos lá no Plano Safra pouco dinheiro, né? E quando tem a cerealista, a lei impede de acessar. Somente cooperativa e somente pessoa física pode pegar o pouco dinheiro que tem. Então também não resolve o problema para ninguém, ainda que pese tenha lá deixado um projeto de lei que tenta corrigir isso. O Brasil tem que entender que precisa algumas correções, especialmente agora, quando o crédito passa cada vez mais para o privado, né? Hoje o Estado está deixando na média e na grande agricultura, de financiar através do Plano Safra. A maioria dele já é dinheiro de mercado, né? Então, o que que nós precisamos ter? Seguro agrícola, mas não esse modelo que está aí. Nós temos que subvencionar o seguro, especialmente nas regiões onde temos problema. Eu mudaria o formato do seguro que temos hoje no Brasil e atender muito mais gente e atender a garantia de perda de renda, que é extremamente importante. Temos que ter segurança Isso. jurídica, né? Porque sem a segurança jurídica, como é que eu vou emprestar o dinheiro para alguém, né, se eu não tenho segurança jurídica? E uma política de armazenagem,
Porque o Brasil, do tamanho que é, o quanto depende do agro, é compelido a mandar soja, milho, trigo, tudo embora porque está entrando a próxima safra. E não pode ser assim. Então, o grande problema do país, quando eu vejo essa polarização, esquerda, direita, isso é uma burrice, tá, Evaristo? Porque nós tínhamos que ser um país pragmático. O nosso país não tem direito de ser esquerda nem direita. Tinha que ser um país que se planejasse, que soubesse qual é a nossa capacidade de mandar para outros mercados, além do nosso consumo interno, ver como produzir, em quais regiões se organizar para sermos realmente competitivos. Mas nós preferimos perder para nós mesmos. Tem sido assim, especialmente nesses anos aí de acirramento ideológico, que eu considero uma grande burrice, né, e que nos traz enormes perdas para a economia e para o povo brasileiro. Esse tema da armazenagem, já tratei aqui no programa várias vezes. É impressionante, né, que nós estejamos ainda tão atrás nisso, né? Quer dizer, esse pequeno crédito que sai todo ano, ele desaparece em 2 minutos, né? Todo mundo pega, não é? Você, É, e, isso, armazenar a colheita em caminhão, porque é isso, né? Um armazém sobre rodas, né? É perda para todo e mundo, nisso né? Às deixamos vezes de. antes da hora. Aí vem o problema, né? Deixamos de fazer o nosso preço perante o mundo. O mundo vem aqui e compra pelo preço que quer. E nós deixamos de vender por aquilo que merecemos, tirando renda, gerando perdas econômicas bem significativas, né? Temos uma grande safra, graças a Deus, e eu tenho sempre dito o seguinte: para o Brasil, o agro é fundamental, mas nem sempre ele é bom para o produtor, porque o produtor produz, tem grandes safras, mas nunca está com os preços adequados com aquele custo de produção. Então, para a balança comercial é bom, mas às vezes para o produtor não é, né? E isso tem acontecido em vários momentos, neste também, e especialmente no Rio Grande do Sul, onde nós estamos vivendo aí um momento que jamais dava para imaginar, né? Onde nós estamos perdendo, seja por seca, seja por chuva, né? E num país com política cambial desajustada, com um juro um dos mais altos do mundo, produzir a céu aberto no Brasil e ainda mais no Rio Grande do Sul, com o juro que nós temos, é inaceitável, né? A cada 4 anos a É dívida dobra verdade. de valor, né? E ainda tem aqui a perda da renda porque não colheu. E já digo mais, Evaristo, no caso gaúcho, não é nenhum choro nem nada, né? Nós estamos aqui diante de um quadro que simples prorrogação não resolve nada. Nós precisamos ter uma política estrutural para recuperar essa dívida do produtor que já está fora dos bancos, ela já está nas cooperativas, nas revendas, na indústria de máquina, no cerealista, juntar essa dívida numa só, alongar, porque se for diferente disso, qualquer medida vai tirar muito mais produtor da lavoura, porque neste ano nós já tivemos produtor de soja que não plantou por não ter acesso ao crédito e o endividamento tomando conta, tirando ele da produção, da propriedade, e é o quadro real, sem ser nenhum choro, é uma realidade do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o Estado brasileiro não foi capaz, prometeu, fez espetáculo, reunião, tudo, mas de ajudar no momento agudo, por exemplo, das inundações. A ajuda efetiva foi muito pequena, né? E agora nós temos uma É, questão crônica, né? 4, 5 anos de dificuldade, só sairia, eu diria brincando assim, precisa um plano Marshall, né? Para o Rio Grande do Sul, você precisa fazer é, uma coisa de é, outro patamar para resolver essa situação, né? E também para quem está nos assistindo, quando você faz o seguro da sua casa, o corretor fala, vai lá contra dano elétrico? Vai. Vendaval? Vai. Então, mais tanto. Roubo? Mais tanto. Então, e no campo tem essa tendência hoje em dia. Não dá para ser assim. O agricultor não pode ter seguro para granizo, para geada, para chuva, para seca. Não, ele tem que ter um seguro de renda, né, que garanta é. a renda desse produtor. Ainda mais em programas ou situações como essa. Eu acho muito interessante você ter colocado, porque essa solidariedade que o Brasil já manifestou com o Rio Grande do Sul, no problema daquelas enchentes e tal, nós temos que continuar solidários, né? De um Estado que teve dificuldades ligadas a clima muito sérias. Todo ano acontece algum problema na agricultura, mas assim, 3, 4 anos seguidos é difícil. Nós estamos caminhando, Jerônimo, para o final do Num ano programa. só foi chuva, E, num ano só foi chuva e seca ao mesmo tempo, né? é, E essa região, como você citou aí, a sua região, né? Essa região noroeste do estado, a região das Missões,
Nossa, foi muito atingida por tudo isso, muito atingida. Mas nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. A conversa foi boa, deu para você abordar muita coisa. Espero que tenhamos ocasião de recebê-lo de novo. Mas eu queria passar a palavra para você fazer o seu comentário final, aquilo que você achar adequado, já agradecendo a sua participação no nosso programa. Que bom, Evaristo. Eu que agradeço o convite honroso, né? Eu sou teu admirador, né? E a gente, quando pode conversar um pouco com alguém com tamanha experiência, é uma grande responsabilidade, até pela audiência que você tem. Ainda concluindo esse episódio do Rio Grande do Sul, não é nenhuma onda, não. É algo concreto e que, se não tivermos um socorro agora, é ruim para a economia do Brasil, porque aqui temos um estado importante na balança comercial. E às vezes é melhor socorrer agora para poder ter o produtor seguindo. Na chuva, houve um péssimo entendimento de que o problema era da chuva. Não, a chuva era uma etapa de 4 anos com problema, que agora completa o quinto ano, né? Então as medidas foram ali. Um pouco de produtor conseguiu acessar uma linha que prorrogava um pouco, com muito juro, né? E produzir com o juro que nós temos é incalculável, né? Inaceitável. Então precisa uma medida estrutural. Mas eu tenho certeza que o Brasil vai avançando. Daqui 1 ano e meio nós temos uma nova eleição, é um momento importante de debatermos o futuro do país como um todo e quem sabe lá termos um alinhamento que permita o reconhecimento das políticas públicas do agronegócio como prioridade, né? E dessa forma a gente encontre um novo caminho. Então, temos trabalhado muito, quero deixar o meu reforço e convite para 26 a 28 de novembro estarmos juntos lá no Malai Manso, juntos no Congresso dos Cerealistas, e um prazer muito grande presidir essa entidade e, em nome dos cerealistas, trazer aqui um abraço a todos que estão acompanhando a nós e agradecer a você o trabalho que sempre fizesse em defesa do agro brasileiro. Obrigado, Jerônimo. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam e convidamos vocês a estarem de novo conosco a semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!